mandar um abraço pro Ronaldo Carbonel, que me mandou mensagem agora, tá na escuta, e pra dona Mara Dornelles, que nos mandou mensagem logo cedo, que estaria na escuta, né? Então nós, como CTGs, como entidades tradicionalistas, estamos dentro do setor de entretenimento, né? E a gente sabe que esse setor foi o primeiro a parar lá em 15 de março e temos a certeza, né, que seremos os últimos a retornar. Então todas as medidas que nós estamos tomando hoje em apoio aos poderes públicos, que diversas campanhas que tanto a coordenadoria como as entidades tradicionalistas realizaram em prol da comunidade, sirva lá na frente que o poder público e as entidades privadas possam nos ajudar, né? Tanto a região tradicionalista como as entidades, porque nós, como tradicionalistas conscientes, né, estamos fazendo a nossa parte neste momento. Então quero desejar um ótimo final de semana a todos e fiquem todos com Deus. Isso aí então, né? E a muralha da China não impediu que o vírus se espalhasse. Deixamos todo o trabalho em cima das mesas e um dia tudo parou. Tudo parou. Esta guerra deixou as pessoas sem chão. A grande viagem deve ser feita neste momento e é dentro de nós mesmos. Porque o importante não são os custos, os valores, o que esta guerra sirva para rever os nossos conceitos. É o momento das pessoas reverem os seus conceitos. Nossas armas neste momento é a água, é o sabão, é o álcool gel e é a máscara. Em casa, se cuidando. Um abraço a todos e amanhã, programa Confraria, a partir das 10 horas, com a apresentação de Juscelino Mendes. Um abraço a todos. ZYK 210. 590 kHz, 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícias, informação, música, entretenimento. Rádio T Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste com credibilidade e confiança. Uma emissora da Rede T de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Aos sábados pela Tia Alegrete, Cidade Rural, das 12 às 13 horas. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Tem o oferecimento de TRR Caverá, Autopeça Cidade Alta, Esco GD e John Deere. Olá, boa tarde! Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Neste sábado, 20 de junho de 2020, agora são 12 horas e 3 minutos e a temperatura aqui na Praça Osvaldo Aranha é de 20 graus. É uma satisfação estar conversando com a nossa agrosociedade de Alegrete e região. E eu sou a Cíntia Fragoso Ramos e estarei com você todos os sábados neste horário do meio-dia até a 1h da tarde. E hoje me acompanha na técnica Paulinho Camargo. Paulinho Camargo, Cidade Rural tem a força de
Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caverá, em parceria com o Homem do Campo. Chegaram os novos tratores da série 5E. São 7 modelos equipados com um novo motor que mantém alto torque mesmo em baixas rotações. Versátil para encarar qualquer desafio. Ele também conta com a opção da nova transmissão 12x12 com mais velocidades de trabalho. Tudo isso completamente integrado com as tecnologias John Deere que simplificam e potencializam seu trabalho no campo. Venha até a Alvorada Sistemas Agrícolas e veja de perto novos tratores 5E, a solução de quem quer crescer mais. Prezados clientes, a Esco GD, devido à classificação da bandeira vermelha sobre o avanço do Covid-19, estará com atendimento fechado ao público externo, podendo conciliar contatos e reuniões via plataformas digitais. Escolha a sua mídia favorita e entre em contato conosco. contato@escogd.com.br, fones 55 34 27 07 15 e 55984 63 63 62. Esco GD, tecnologia em energia. Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta. Fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Rádio Rural, 12 horas e 6 minutos, para quem ligou o rádio agora. Paulinho Camargo, esse início de inverno que tá bonito. Paulinho Camargo tá só de camiseta, né, Paulinho Camargo? Tomara que não faça tanto frio. 6 da tarde? Às 6 horas da tarde, e já tá aí em 20 graus, imagina mais tarde, umidade dentro de casa. Gente, antes de mais nada, lembrando que estamos em bandeira vermelha. Estou muito preocupada com o que vejo, além das outras pessoas na rua, as pessoas ainda sem máscara, não se cuidando, com crianças andando. É muito sério isso, então vamos nos proteger a nossa família. A gente sabe que o comércio está fechado, a gente lamenta, né, de todos os lados, mas é saúde. E nós temos aí os nossos senhores produtores, senhoras produtoras que também não param no campo, e isso me preocupa muito também, porque o pessoal tem que circular na cidade de uma forma ou outra, seja para comprar alimento, seja para ir nas veterinárias, enfim, né? Essa cadeia aí não para. Então vamos nos ajudar, por favor, né? Isso é muito sério. Hoje me acompanha no estúdio Gilberto Pileco, produtor rural e empreendedor. E também estamos na companhia de Henrique Dornelles Fernandes. Ele faz parte da diretoria do Sindicato Rural de Alegrete. Manda um abraço para toda a diretoria, em nome do seu presidente, o senhor Luiz Plastina Gomes. O Henrique também é zootecnista. E nós vamos falar sobre diversos assuntos hoje, sobre o Sindicato Rural, como é que está andando o trabalho também durante esta pandemia. E também, não é mesmo, Gilberto? Vamos dar uma comentada aí sobre o Plano Safra 2020-2021, que terá 236,3 bilhões para ir ao nosso agropecuária. Bom dia, Gilberto. Bom dia. O que temos para essa semana? O que tu pesquisou tanto aí, Gilberto? Não, assim, ó, o que nós temos para essa semana é essa situação nossa, regional, que a gente não sabe o que vai dar. Exatamente. Essa pandemia é sério, não é sério, é complicado, não é. Os números estão aí, estão começando a aumentar, nós estamos em pleno momento de inverno, mas ainda está
tem momentos muito quente, úmido, então as doenças respiratórias tendem a ser um problema sério. E a gente tem que fazer o dever de casa que estão nos mandando, né? Exatamente. Nós temos que todo mundo se cuidar. Está aumentando os casos da noite para o dia. Aumentando. Em Alegrete, tá falando de Alegrete, né? Começou a aumentar, né? É que era normal, né? Até a gente imagina que isso era para ter sido há 40 dias atrás, né? Então a gente vem um tempo penando, pagando. Tem pessoas que eu sei que estão em casa e que me dizem assim, não resta outra coisa senão dormir, e aí isso aí a pessoa vai entrando dentro. Nós que lidamos muito com agro, que andamos para frente e para trás, aqui do interior nós temos uma situação de cidades uma longe da outra, né? Então concentra menos, mas eu fico imaginando, não é fácil para as pessoas que ficam em casa sem trabalhar, né? Não é. O pessoal tá também, eu tenho comentado com amigos, o pessoal tá como se diz, ou tá pirando, mas a questão da depressão tá pegando muito forte. As pessoas já não sabem mais o que vão fazer. Então é importante a gente comentar esse assunto, que todo mundo está passando por isso, né? Tem mesmo quem tá para fora, que às vezes não pode vir para a cidade, né? Por todos estes motivos, as pessoas idosas. E é um momento que a gente tem que se unir, gente. Tem que unir oração, tem que se unir da melhor forma fraterna possível para a gente passar por tudo isso, porque a gente não tem dia, não tem hora marcada para terminar. A gente não sabe o que vai acontecer e a gente tem que se cuidar o máximo possível. É um problema que é um período bem incomum que nós estamos passando, né? É um momento complicado, porque é um momento na história, por exemplo, assim, a gente sabe que lá, 100 anos atrás, teve a pandemia, aquela da bubônica, que foi todo mundo mas não se tinha essa informação, né? Sim. Por exemplo, a informação para sair de Uruguaiana, que entrou a doença na época aqui por Uruguaiana, um dos focos que a gente tem notícia que entrou a doença aqui por Uruguaiana. Mas de Uruguaiana até chegar a notícia em Porto Alegre, levava 15 dias muitas vezes. Levava uma semana, e ficava aquele dito pelo não dito, quer dizer, as pessoas não era tão veloz como é agora a comunicação. Então, eu não sei o que é melhor, o que é pior. Quer dizer, foi bom nós já ter, há 4, 5 meses, estar com esse problema, com essa agonia, esperando. É a partir de agora, tal de curva. Não é? A gente só sabe dizer que é incomum. E é um momento da história complicada, né? Porque há 100 anos atrás, o comércio, as pessoas viviam com as suas regiões, micro-regiões, o consumo, o comércio girava só ali, naquelas regiões, na micro-região. Ninguém saía daqui para ir vender em Porto Alegre, ou Porto Alegre para vir vender aqui. Era muito demorado, tinha que vir de trem, tinha que programar uma viagem 30 dias, 40 dias antes, era uma viagem que se fazia, se ia a Porto Alegre uma vez cada 6 meses, se vinha uma vez cada 6 meses, já se levava saco de farinha, saco de feijão, saco de tudo que era mantimento, de 60 quilos, quando não carregavam de 80 quilos. Na época era uma outra atividade humana. Agora não, agora a interação é muito grande, então o risco é muito maior. E aí parar toda essa engrenagem não é fácil. Eu fico imaginando assim, eu tenho pessoas que às vezes me mandam mensagem, como é que tá, Gilberto, tudo bem? Eu digo, tudo bem, o que tá fazendo? Tô em casa, tô no escritório, tô isso, tô aquilo. Pois eu só me resta dormir. Umas quantas pessoas... E eu sei que dependem de salário, são pessoas que dependem do emprego. Tem gente que faz 3 meses que está desempregado. Exatamente. 4 meses. Fora aqueles que já que trabalhavam no coisa. Por exemplo, assim, outros, estava conversando ontem com um cara que tem uma barbearia. Disse, Gilberto, faz 90 dias que eu não sei o que eu faço. Reduziu tudo para mim. Reduziu tudo para mim agora. Estava começando de um mês para cá a gente atender com mais restrições. Mas já ficou fechado lá, eu vou ter que fechar de novo, tem que estar fechado. Se eu não fechar, o que eu vou fazer? Quem é que vai me sustentar? Quem é que vai me alimentar?
Então, é uma situação Tá difícil complicada. para todo mundo, para todos os poderes, até para o município. Até pro município. Então, quem Até pro puder prefeito, até dar pro um prefeito, quilo de né? alimento quando pedem, gente, eu sei que tá difícil, né? Mas quem puder, a gente vê aí, ó, o nosso Alegrete tem várias campanhas, né? Então, quem puder, doa. É bom, a gente pelo menos está ajudando um irmão. Mas vamos lá, as nossas informações. Henrique, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Cidade Rural. Henrique, como é que está o andamento aí das ações do Sindicato Rural, né? Diante de tudo isso, a gente já comentou aqui, já falou das feiras que foram um sucesso. E como é que está aí esse andamento? Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Gilberto e todos os ouvintes aqui da Rádio Alegrete. A gente... Que ano para começar, né? Uma atividade. Nós assumimos o sindicato em janeiro desse ano e reunindo uma turma bem motivada, assim, várias pessoas. A gente fazia as nossas reuniões semanalmente, né? Dentro da instituição ali, do local que a gente trabalha, que a gente se reúne, que é na Venâncio Aires, ali na sede. E o pessoal bastante motivado, a gente com ideias, com perspectivas, né? É sempre assim quando a gente assume uma atividade nova, um trabalho novo, né? Todos de forma voluntária, né? E por isso, exatamente por isso, a gente estava tentando não sobrecarregar ninguém, todo mundo tentando ajudar de alguma forma, né? Um grupo bastante interessado e motivado. E quando a gente menos esperou, poucos meses depois, caiu essa tragédia, né? Eu gosto de dizer que é uma coisa que, na verdade, a gente vai ler nos livros de histórias durante muitos anos. A gente está vivendo um momento histórico, né, negativo, que é enfrentar essa pandemia. E a gente acabou, durante um período ali que iniciou aquela fase de isolamento, a gente encerrou, a gente parou de fazer reunião, até porque não podia, né? E então nós ficamos em torno de 2 meses sem fazer reuniões. E aí meio que sobrecarregou o nosso presidente ali, ele teve que meio que assumir, mais alguns colaboradores ali mais próximos, assim, né? O Caio Bica, que tem sempre se feito presente e ajudado da forma mais possível. Os funcionários, a gente tentou reduzir também o distanciamento dentro, o atendimento do produtor. Como sindicato, a nosso setor, né, o agro, ele não para e ele é essencial, né? Então a gente continua atendendo o produtor, só que de forma restrita. A gente não abria a porta da frente, o produtor entra pela lateral, um por um, né, esperando quem está lá dentro sair de máscara, com um paninho ali para limpeza do sapato. Então, da melhor forma possível, mas atendendo o produtor. Mas, de certa forma, foi de certa forma, não, certamente foi bastante negativo, né? Bem drástica. Para a gente conseguir desenvolver um trabalho mais efetivo, assim, até a questão da exposição mesmo, que a gente tinha uma expectativa desse ano tentar, né, botar a nossa ideia dentro da exposição, que seria uma vitrine, né, dentro da nossa instituição. Com a função da pandemia, a gente nem sabe como que vai acontecer ou se vai acontecer. Até esses dias, essa semana ainda confirmaram a Expo Inter, né, para final de setembro, mas agora a gente já não sabe. Eu estava ouvindo hoje que passou para final de setembro, mas ainda com restrições. Exatamente. Então, e com certeza não vai poder ter o movimento de público como era nos anos anteriores, né? Bem restrito. E a nossa exposição aqui, a gente está também pensando sobre como que vai acontecer. A gente imagina que tem que acontecer, porque pelo menos a parte de leilões, né, de exposição dos animais, mas com a participação restrita de público e utilizando muito essa ferramenta que ainda bem que a gente tem disponível hoje, que é esses leilões virtuais, né, essas remates, que inclusive a nossa Feira do Terneiro, que aconteceu em abril, foi um sucesso, né? Com bastante animais inscritos, com uma comercialização bastante interessante. Muita participação dessa forma virtual, né, de trabalhar, de comercializar. E a gente tem que se adaptar. O que a gente está acontecendo, o que eu tenho conversado com todo mundo sobre esse momento diferente que a gente está vivendo, é que trata-se de uma adaptação. A gente tem que adaptar a nossa vida a essa realidade. E ela atingiu a todos, né? Ela não é seletiva. Todo mundo está passando por uma fase difícil, de alguns um pouco mais
com um pouco mais de dificuldade, as pessoas que, enfim, tem gente que tem mais dificuldade de ficar mais restrito, né, em casa, pessoas mais ativas, né, outros enfrentam com mais tranquilidade. Eu conheço pessoas que estão bastante depressivas também, e pessoas que perderam seus empregos. Isso é muito preocupante, né? Particularmente na minha vida, o que mudou é que eu estou mais em casa, porque eu sou professor da Universidade da Região da Campanha, da Orcamp, e a Orcamp nunca parou, né? A gente seguiu as nossas aulas normais, só que por videoconferência. Atrapalha, com certeza, porque a parte prática a gente está adiando, né? Então a gente não sabe nem quando vai terminar o semestre, porque a gente precisa fazer aula prática com os alunos, mas a parte teórica a gente já adiantou e a gente fez em casa. E nem tem previsão se vai voltar também, né? Não tem previsão. Esse é o grande problema de uma pandemia. A gente não tem ideia do que vai acontecer. Às vezes o aluno me pergunta durante uma aula assim, mas professor, quando é que vai voltar? Ou o que a gente vai fazer? Né? E as práticas, quando que vai... A gente não sabe. A gente sabe que vai acontecer. Agora, quando... Ninguém sabe, né? Então, a diferença é essa. A gente está mudando a forma de conduzir a nossa rotina diária, né? Com várias restrições. A parte de lazer também está muito comprometida, né? A gente não consegue mais praticar um esporte, se for coletivo. As academias agora fecharam, né? Então a gente fica mais restrito e é difícil a gente se adaptar. E no que se refere a essa questão dos leilões mesmo, do sindicato, que a gente reorganizou as duas feiras, né? A feira de abril e a feira de maio, as duas foram muito bem, e com essa nova possibilidade que é utilizar o meio virtual, talvez isso venha para ficar, né? Tem muitas coisas que a gente está se obrigando a utilizar, que talvez seja uma ferramenta interessante para que em breve, se Deus quiser, termine essa pandemia, que de alguma forma se resolva, essas ferramentas venham para auxiliar futuramente para a gente continuar utilizando, né? E agregando com o presencial e o virtual junto, para a gente seguir num trabalho mais interessante. Dentro do sindicato, hoje, com a bandeira vermelha, né, nós voltamos às atividades com a bandeira laranja, a gente estava fazendo reunião novamente, restrito, um local mais espaçoso, com espaçamento entre as pessoas, de máscara, né? Mas os diretores não eram todos que vinham, muitos estão para fora, né? O pessoal mais de grupo de risco tem ficado mais para fora mesmo, porque é mais isolado, né? E alguns outros cuidam de pessoas mais idosas, seus pais, por exemplo, que são idosos, aí preferem não se expor. E é totalmente correto isso. Então reduziu muito o nosso grupo. E a gente está tentando tocar da melhor forma possível, e agora vamos esperar, né? Até quanto tempo permanecemos nessa bandeira vermelha e obedecendo, né? A gente sabe que essas regras são para nos preservar, né? E a gente tem que, da melhor forma possível, entender e respeitar e adaptar nosso estilo de vida a todas essas restrições. Semana passada a gente tinha conversado com o grupo de ovinos e tinha voltado a TEG. Acho que agora parou? Provavelmente. Não. Tá tão recente, né? Foi agora a quinta que entrou a bandeira vermelha. Semana passada a gente conversou com o pessoal, começou o problema no sábado. Isso, aí no sábado sábado passado que foi decretado pelo governo bandeira vermelha. Para começar a segunda, né? Segurou. E aí as pessoas que tinham viagens, por exemplo, segunda, terça-feira, quarta-feira para Porto Alegre, eu sei de muitos que cancelaram suas viagens, cancelaram seus hotéis, porque não sabiam como ia dar. E aí foi protelado para quinta-feira, aqui, sexta, porque aí todo mundo viu, aí o prefeito não vendo se cumpria, se não cumpria as ações do Estado. Por isso que todos temos que nos dar as mãos para a gente poder voltar para a laranja, que é só na próxima semana, agora que é quinta-feira, eu acho que eles verificam o resultado, né? Eu tenho a impressão que não vai ser, eu tenho a impressão que vai durar um tempinho. Tenho a impressão que sim. Porque a gente tem visto, a principal critério é a função das ocupações, né? Do leito e dos hospitais, e também a questão do número de pessoas infectadas, e Alegrete está com um crescente, né? Não está tão acentuado, mas está num crescente de ocupação dos leitos. Hoje eu não sei, tem algum aumento, Paulinho?
Acho que até agora não, né? Do aumento, né? Até ontem à noite estava 29 e Alegrete casos. tem uma particularidade que recebe pessoas da região, aqui das cidades menores, né? Para a utilização da UTI. Então a gente tem que ter cuidado. Na verdade, são 8 leitos apenas, né? Que é um número adequado, segundo a nossa população, mas que para uma pandemia se torna... Quem recebe de outros lugares. Exatamente. Né? Então temos que... Então eu tenho impressão... todos. Tenho impressão, porque a gente não tem como afirmar nada, né? Mas eu tenho a impressão que não vai ser... A mudança não vai ser tão recente. Eu acho que a gente vai ficar uns dias ainda em bandeira vermelha. Isso é um evento sem precedente, que eu pelo menos digo que é sem precedente da história, né? Sim, não tem. Porque a gente está afetando todos os setores. Com certeza. Todos os setores se afetam. Um primeiro, o outro depois, mas todos os setores, todas as atividades humanas estão sendo afetadas. Não tem como não afetar. No mundo todo. Não. E vocês têm marcado algum outro remate, algum outro leilão que o sindicato esteja organizando? Não, o sindicato organiza as feiras do terneiro, né? E o próximo evento de maior expressão seria a exposição, né? Do que a gente organizaria. Esse ano a gente já vinha conversando alguma coisa a respeito, até tentando aproximar uma pessoa que iria coordenar esse trabalho, porque como a gente a gente optou por essa metodologia de dos diretores não ficar sempre no sindicato, porque a gente seguiu tocando a nossa vida, né, particular, até porque é um trabalho voluntário e a gente tem que seguir as nossas atividades. Então a gente não conseguia assim ter um envolvimento tão direto, por isso a gente até contar com um colaborador aí que ia assumir, mas está tudo parado, na verdade. Eu não vou mentir para vocês, a gente está com as mãos meio atadas. Até essa pessoa tá fazendo alguns contatos, né, com relação a parcerias e patrocínios, mas como é que a gente vai oferecer uma coisa que a gente não sabe, né? Como que vai ser? Então tá bem difícil, assim. Provavelmente vai ser um evento bem restrito, né, com talvez a parte, como eu falei, da comercialização, porque como eu disse, o agro não para, né? A gente não vai parar nunca, né? A gente não pode parar. E tem muito produtor aí que na feira é a sua fonte de receita, né, na comercialização de animais, e tem muito produtor, o que adquire, né, que na feira é o momento de comprar os seus reprodutores, enfim, né, de fazer o seu negócio. Então a gente acredita que, isso eu estou falando assim, gente, sem ter certeza de nada, né? Mas eu acredito que a gente vai conseguir sim, pelo menos a parte de comércio ali da feira, organizar. Agora acredito que essa parte de mobilização de pessoas, eventos, shows, exposições, né? Isso aí está seriamente comprometido, até porque as pessoas têm que se organizar com antecedência. Né? Como é que tá, por exemplo, assim, Esteio? A de Esteio sai também, não sai? Final de setembro e ainda com restrições. Eu estava ouvindo hoje Eles também não estão afirmando nada, assim, porque é a mesma coisa, eles não têm certeza de como vai sair, mas eu acredito que é a mesma ideia, assim, a parte de comercialização, eu acredito que eles vão utilizar muitas plataformas digitais, né, virtuais para negócios, né, onde algumas pessoas estão dentro da feira movimentando enfim, a parte de maquinários, de animais, enfim, de toda a estrutura que se disponibiliza, mas aquela organização voltada ao público que visita, né, porque a Expo Inter é uma visitação imensa de pessoas, né? Isso aí, certamente, acredito eu que mesmo que voltasse uma bandeira amarela lá em Esteio, na região de Porto Alegre, eu acredito que eles não iam fazer uma mobilização tão grande de pessoas num espaço restrito. Que trabalham, são os tratadores, né? Todas as pessoas que trabalham ali. Eu acredito que vai ser uma feira diferente esse ano, com pouca movimentação de pessoas, mas com a parte de comércio, principalmente alavancada na plataforma digital. Acredito que vai ser dessa forma. Por exemplo, assim, os expositores com máquina, será que... A Expo Inter é aquele monte de máquina. Pois é. Será que tem movimentação para isso? O pessoal que negocia na feira normalmente se faz assim muita promoção, né? Fazem promoções para atrair o público, para estimular o negócio. Eu acredito que as empresas vão trabalhar de uma forma virtual, digital, assim, utilizar aquele período ali, que seria um período, vamos dizer assim, específico para a feira,
e não levar a máquina. Não é um exemplo que eu estou dizendo, que nem a gente faz aqui agora, alguns produtores participam de feiras da seguinte forma: filma os seus animais na propriedade, né? E não traz para a feira, filma na propriedade e comercializa no evento, e aí o comprador busca os animais na própria propriedade. Então eu acredito, isso eu estou, na verdade, arriscando, estou chutando, né? Eu não sei se vai ser assim, mas, por exemplo, eu acho que é uma ideia interessante os empresários filmar lá, por exemplo, os seus equipamentos, os seus maquinários, e fazer uma grande plataforma de comunicação onde as pessoas vão poder negociar de forma virtual. Eu acho que vai ter que ser muito dessa forma. Tipo a feira de terneiro que aconteceu aí, que foi um exemplo, que não se tinha público, né? Não, se reduziu o público e vendeu toda. Depois teve a feira do terneirão, como é que foi essa? A feira do terneirão foi com bem menos animais inscritos, né? A gente teve uma feira bem mais restrita, com 400 e poucos, agora não me lembro o número exato de animais, mas foi comercializado toda a oferta. Mas já tinha presença física de pessoas, né? Porque a gente já estava na bandeira mais que deixava, a gente tinha que ter uma movimentação desse que ocupasse apenas 30% da capacidade local. Mas como o parque ali, né? A feira a estrutura me fugiu o termo, a pista ali, né? De leilões do parque é muito grande. 30% é uma capacidade bem interessante de pessoas, e tinha gente lá, eu até comercializei algumas fêmeas, algumas terneiras minhas lá, e tinha um público bem interessante, as pessoas com uma esponja ali embebida num produto para limpeza do sapato quando entrasse, as pessoas de máscara, álcool em gel disponível, sentando a uma certa distância, né, um do outro. E aconteceu a feira física ali, presencial, mas paralelamente a venda pela internet também, né? Então foi muito bem, a feira vendeu todos os animais, uma média bem interessante. A média foi boa, né? Foi interessante, foi bem boa. Até porque eram poucos animais, né? Cidade Rural, são 12 horas e 30 minutos para quem ligou o rádio agora. A temperatura é de 20 graus na Praça Osvaldo Aranha, Paulinho Camargo. Cidade Rural tem a força de... Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Prezados clientes, a ESCO-GD, devido à classificação da bandeira vermelha sobre o avanço do Covid-19, estará com atendimento fechado ao público externo, podendo conciliar contatos e reuniões via plataformas digitais. Escolha a sua mídia favorita e entre em contato conosco. contato@escogd.com.br, fones 5534270715 e 55984-636362. ESCO-GD, tecnologia em energia. Chegaram os novos tratores da série 5E. São 7 modelos equipados com um novo motor que mantém alto torque mesmo em baixas rotações. Versátil para encarar qualquer desafio. Ele também conta com a opção da nova transmissão 12x12 com mais velocidades de trabalho. Tudo isso completamente integrado com as tecnologias John Deere que simplificam e potencializam seu trabalho no campo. Venha até a Alvorada Sistemas Agrícolas e veja de perto novos tratores 5E, a solução de quem quer crescer mais. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caberá, em parceria com o homem do campo.
Cidade Rural, 12 horas e 32 minutos, para quem ligou o rádio agora. Estamos conversando com Gilberto Pilhel, que também com o Henrique Dornelles Fernandes, diretor do Sindicato Rural de Alegrete. Henrique, do Sindicato Rural, quais são os benefícios que os nossos produtores têm? O sindicato, a gente gosta de dizer que o sindicato ele representa todos os produtores, né? Porque as nossas reivindicações, as nossas representações não são só dos associados, né? Até porque durante muito tempo, enquanto o sindicato recebia o valor da CNA, todo produtor pagava. Então a gente construiu muito da nossa estrutura graças à participação e ajuda de qualquer produtor, independente de ser associado ou não. Então a gente acredita e entende que o sindicato representa a todos, mas especificamente aos sócios existem alguns trabalhos, algumas vantagens, né, de participar do sindicato. Hoje a gente conta em torno de 420 sócios. Então, a entidade, eu acredito, para a nossa estrutura, para a nossa representação da cidade, um bom número de sócios, né? E produtores de todos os tipos, pequenos produtores, médios produtores, grandes produtores, né? E eles participam, na verdade, com uma anuidade. Esse valor que o produtor paga é uma vez por ano apenas e ele também é de acordo com o tamanho, né? O produtor por classificado em faixas e cada faixa, né, de produtor, pequeno, médio ou grande, tem um valor que ele contribui por ano. E é normalmente nessa época, de março, abril, que é feita a anuidade. E o associado, né, ele tem, enfim, alguns trabalhos que o sindicato realiza, como, por exemplo, controle e guarda do talão de produtor, né? O sindicato emite nota e contranota, inclusive nota eletrônica, né, que está em via de ser obrigatória, né? Também aquele trabalho de baixa, retirada e apresentação do talão no ICM. O sindicato emite aquela notinha de porte de motosserra também. Dependendo do produtor, né, existem algumas diferenças de acordo com o tamanho também, mas organiza o departamento de pessoal do produtor, como por exemplo a parte de admissão, demissão, elaboração de folhas, né, declaração do ITR também o sindicato faz para os produtores associados. Também o associado pode, né, e essa é uma grande vantagem, muitas pessoas se associam no sindicato em virtude disso, né, participar do plano de saúde, que é o Saúde Rural, que o sindicato, junto com a CAAL, né, fazem parte, são associadas do Saúde Rural, e o associado do sindicato pode, então, participar. Não é que todo associado tenha o plano, né? Eu, por exemplo, sou associado e tenho outro plano de saúde, mas o associado pode, então, acessar esse plano de saúde em 3 categorias, né? Um mais elevado, com um pouco mais caro, mas que é bem mais completo, que é o privativo, depois tem o plano ouro, depois tem o plano prata, enfim. Então os produtores podem acessar, né, esse plano de saúde, que hoje eu acredito, sempre fui muito crente que plano de saúde é extremamente importante a gente ter, porque a gente nunca sabe, né, se não vai surgir algum problema na família, enfim, e a gente sabe como é complicado o desembolso, como é caro, né, na hora de uma necessidade de uma internação, por exemplo. Também tem as funções de desconto no restaurante nosso, lá do parque, hoje é uma das estruturas mais completas de eventos, né, da cidade. E, enfim, gente, são atividades que a gente recebe produtor, assim, a gente orienta também. Agora a gente criou um grupo no WhatsApp, a gente está tentando modernizar, né? Onde o produtor recebe informações, como, por exemplo, cotações de preço, né? Alguns eventos que estão sendo realizados, enfim. E a gente disponibiliza um número de telefone para o associado, para que ele, se porventura queira fazer alguma solicitação, alguma reivindicação, até alguma crítica, né? Ou a solicitação de alguma representação por parte do sindicato, ele pode fazer esse contato, né? Que a gente vai receber essa solicitação e trabalhar dentro do grupo ali que está hoje dirigindo o sindicato. Qual é o número, Henrique?
Eu vou ter que ver aqui. Tá, até peguei. Me pegou. Tá. Vou ter que olhar aqui. Mas vai olhando aí. Mas, enfim, assim, ó, eu acho que a principal trabalho nosso, né, eu acredito, é exatamente essa representação que a gente faz do produtor junto, enfim, a entidades, ao setor público. A gente busca, na melhor forma possível, reivindicar algumas considerações que levem ao benefício do produtor, né? É como tu dizes, né, Gilberto? Cidade rural, da importância do sindicato rural, da importância da prefeitura que, né? Como a gente fala, a introdução do nosso programa aqui. Quando o João Ulisses viu, Henrique, quando o João Ulisses aqui me provocou para fazer esse programa, e aí a Cíntia já tinha o nome Cidade Rural no programa dela anterior, que nós já tínhamos batizado, né, Cíntia, junto esse nome, para discutir os problemas da cidade como um todo, né, Henrique? Cidade rural, porque nós somos uma cidade que dependemos do rural. E esse faz parte do sindicato. Então, quando você falou que o trabalho do sindicato não é um trabalho só para os associados, e sim para todos os produtores, o programa tem dito isso. O sindicato não representa só os seus sócios, e sim representa todos os setores que envolvem o agro, o rural. E isso representa 70% do nosso PIB municipal. E se representa 70% do nosso PIB municipal, esse o peso do sindicato em Alegrete. E o prefeito representa os 100% da nossa cidade, né? É o nosso representante 100%. E aí eu quero te fazer... Aí você estava falando aí das ações do mercado, das ações do sindicato, e você falou do ITR. Como é que está o ITR? Porque é nesta época que se negocia com a prefeitura o valor venal da terra. E as pessoas confundem, Henrique, é bom dizer aqui no ar, que as pessoas confundem o preço de venda da terra com o valor venal da terra. Por quê? O valor venal da terra é o preço da terra nua. E o valor de venda é com todas as benfeitorias que existem nessa terra. Por exemplo, tem água, tem que fazer água. Tem uma terra onde não tem água, ela não tem valor venal nenhum, nem comercial. Então, tem que fazer a vertente, tem que ter ou o poço artesiano, ou tem que ter a cacimba, tem que ter energia elétrica. Então, as pessoas confundem valor venal da terra com valor de venda. E aí diz assim, mas o preço de venda de um hectare está 10 mil e estamos pagando o valor venal da terra para o imposto de terra só 4 mil, só 5 mil. É porque a terra nua, naquelas condições, é isso que vale. Eu acho que essa é a explicação, né, Henrique? Certamente. Para entender. Mas a minha pergunta que eu gostaria de te fazer é o seguinte: como é que está? Já foi definido, não foi? Então, o sindicato está tratando com o prefeito? Porque agora é com o prefeito que tem que tratar, né? Não é com a Receita Federal, não é com o governo do Estado e não é com o governo federal. É com o prefeito nosso daqui que se trata o imposto da terra. Sim, na verdade o prefeito ele precisa informar, né, anualmente esse valor da terra nua, que é bem como tu falaste, né, o termo é esse, se considera inclusive na lei, é valor da terra nua, sem benfeitoria, sem qualquer tipo de agregado. Sem uma barragem, sem um valo, sem aquela terra estar preparada para plantar. Exatamente, sem estrutura de cerca, no caso de uma estrutura de pecuária, sem um pomar, que hoje em dia as pessoas estão investindo. Então, qualquer coisa que esteja implantado tem que ser descontado para cálculo do ITR, que seria valor da terra nua. Então, a gente recebeu a tabela, né, de valores, tem uma tabela onde classifica de 5 diferentes formas, né, a terra nua, né, desde aquela que é mais valorizada, que seria uma terra mais indicada para culturas, né, até aquela onde é de preservação, onde não vai ser explorada economicamente, também tem um valor mais baixo, né, para a contribuição do ITR. E aí o prefeito, então, informa esse valor, né, quando, então, é feito o cálculo do ITR. E nós recebemos essa tabela do prefeito Márcio
E a gente discutiu dentro da diretoria e, na verdade, a gente está trabalhando para rever os valores, né? O prefeito Márcio foi muito sensível e a gente está, então, discutindo, né? A gente recebeu essa tabela que foi feita por uma empresa contratada pela prefeitura, que fez o cálculo, né, dos valores para cada faixa, né? E ocorreu um acréscimo bem significativo em algumas faixas, considerando a tabela do ano anterior. E por isso a gente decidiu, a gente solicitou ao prefeito que a gente gostaria, então, de rever esses valores e a gente está em negociação. Até com auxílio da parte jurídica da Farsul, né? A gente elaborou um documento, a gente encaminhou para o prefeito e a gente está aguardando, então, provavelmente semana que vem o presidente do sindicato vai se reunir com o prefeito para seguir discutindo, né, de achar um valor mais próximo do que a gente imagina que seria o ideal, né, sem uma elevação significativa do valor. A gente entende, eu acho que é perfeitamente compreensível que exista uma valorização, né, a cada ano. A gente pode até rever os valores a cada ano, né, acrescentando alguma coisa em cima desse valor da terra nua, mas não um valor elevado, assim, um acréscimo significativo. Eu não quero falar em valores aqui, mas em algumas faixas foram bem altas, assim, a valorização, e a gente acredita que a gente pode rever isso, né? E estamos trabalhando junto ao prefeito exatamente para chegar num valor mais próximo do que a gente imagina sendo mais interessante, até porque esse ano está muito difícil de a gente assumir uma elevação num custo, né? Por vários fatores, a pandemia é um deles, mas a gente também foi acometido por uma seca muito grande, né? Eu, particularmente, desde que eu trabalho com animais para fora, eu sou pecuarista, foi um dos anos mais difíceis de trabalhar com os animais, porque a gente já vem um acumulado do ano passado, um inverno tardio, que o desenvolvimento dos campos não foram o ideal, a qualidade do pasto não estava bom e complementou com uma seca significativa nos meses que a gente tem mais necessidade, né, na parte de reprodução. Então foi um ano bem difícil e a gente acredita que dá para a gente chegar num meio termo aí nessa negociação, né? Acredito que durante essa semana agora a gente vai chegar nesse consenso. E até por causa que é o seguinte, eu até nem sei se caberia aumento no ITR agora, porque ele está um valor, ele subiu nos últimos 10 anos um valor relativamente bom, aonde se pagava aí, mas aumentou ali de R$800 o valor da terra para em torno de 5 mil, mais ou menos em média, da hoje quase 500 o valor venal da terra, mais ou menos por aí, nas faixas. Depende, é que tem faixas que está 6. Exatamente, tem faixas, né? Outras tem 5. Agora eu não me lembro bem a nomenclatura. Eu também. Mas tem uma faixa que é das terras que são mais direcionadas de culturas, que são aquelas mais apropriadas, né? Provavelmente pela profundidade do solo, pela regularidade, por exemplo, terras que não têm terreno muito acidentado, né? Acredito eu que é aquela que está própria para lavouras de forma mais completa, e essas são as mais valorizadas, e aí vai diminuindo, aí uma que é direcionada a lavouras X, aí depois para culturas de pastagem, outra para utilização com animais, e a última faixa, se não me engano, aí já seria uma terras que são de preservação, aquelas que todas as propriedades possuem, né? Que tem a parte de flora e fauna. Não. Por exemplo, árvores, mato, afloramento, cerros, nascentes, vertentes, banhados, né? Tudo isso aí entra nessa faixa de preservação e aí já tem um valor menor. Mais reduzido. Mas a verdade é o seguinte, que, trocando tudo isso, eu sei que a prefeitura está arrecadando mais de 5 milhões por ano de ITR. Desse ano que passou. Os números eu não sei. Passa de 5 milhões. E esse dinheiro e aí a minha pergunta é o seguinte, quanto que retorna, será que retorna 1,5 milhão para benefício para o produtor? Não retorna. Então tem que pensar bem na hora da gente pagar, porque a gente paga e não tem retorno.
Agora, uma coisa, eu concordo contigo, agora tem uma coisa que pelo menos me deixa menos angustiado, né? Porque imposto é uma coisa que a gente paga com muito... Eu pelo menos tenho muita restrição, eu acho que todo mundo, né? Porque a gente nunca sabe o que vai ser utilizado. Mas pelo menos está vindo para a cidade. Antes que o ITR não vinha para o município, eu ficava mais desolado ainda, porque a gente sabe que quando sai daqui... É verdade. É uma loucura o que acontece com o nosso recurso, né? Pelo menos está dentro da cidade. Agora, eu acredito que a gente pode chegar no meio termo. O município precisa desse valor, o município é muito grande, a gente tem que investir também no nosso setor, com certeza, né? Esse valor tem que ficar aqui, mas a gente não pode onerar o nosso produtor, porque é como o meu pai fala, né? Nós somos a galinha dos ovos de ouro, né? Se chega a matar a galinha, não tem mais o ouro. Então a gente tem que tentar chegar num meio termo para não valorizar esse imposto, para que o produtor consiga. O nosso produtor ele paga, ele não é de fazer coisas erradas, né? Ele tenta seguir sempre da melhor forma possível, até porque existe, claro, cobrança, mas a gente quer chegar num valor que seja justo e que ele consiga, né, sem onerar de forma tão significativa a sua atividade, ele consiga então fazer essa contribuição aí, esse imposto. Mas a gente acredita que dá para chegar num valor mais próximo do que a gente acredita sendo interessante, sempre lembrando que esse ano é um ano muito difícil a gente pensar em uma elevação significativa, em virtude desses dois fatores que estão hoje comprometendo muito, né, o nosso setor. Gilberto e Henrique, já vamos combinar para o próximo sábado, se houver alguma decisão, para que um de vocês venha e comentem novamente esse assunto, porque é extremamente importante, né, Gilberto? Também é importante. Vamos aproveitar, assim, já que tu falou do teu pai, mandar um grande abraço para o seu José Paulo Fernandes. E aí você falou nele, falando nessa coisa de imposto, eu estava aqui imaginando que conheço o José Paulo há muitos anos, teu pai, e sempre trabalhou para fora. Para quem não conhece quem é que eu estou falando, José Paulo Fernandes é o dono da Cascata, da Fazenda Cascata. Ele nem conhece mais como o Dornelles Fernandes, é José Paulo da Cascata. José Paulo da Cascata. Então, aí eu fico aqui imaginando, assim, para as pessoas entenderem, Rick, quanto imposto o José Paulo já pagou e já produziu naquelas terras. Quanto que adubo ele botou, quando já teve plantação de soja lá, não sei se agora está ainda, não, mas já teve muito. Quanto imposto ele pagou, quanto adubo ele colocou, por quê? Porque o que o pessoal tem que entender? Que não é que nós estamos aqui não querendo pagar imposto, não querendo pagar o ITR. Exatamente. Vê, a lavoura minha ali, que eu pago, porque produz arroz, porque pode produzir soja, porque pode produzir milho, porque produz gado, porque produz pastagem, então vai pagar mais. Só que quanto mais a terra produz, mais eu pago imposto. Porque a ureia paga imposto, os insumos todos pagam imposto, e paga 17% e 20%. A logística paga imposto. A logística paga imposto, o frete paga imposto, tudo você paga imposto. Então, nós que produzimos, pagamos muito imposto. E depois, no final, você tem lucro, você paga 27% de imposto de renda. Para completar. Para completar, quer dizer. Então, a gente está aqui e aí fica contente em saber que está na negociação. Eu fico contente em saber, eu não sabia como é que estava essa negociação do ITR, e é uma coisa que sempre me preocupou, porque eu sei que quando as pessoas estão do outro lado na administração, como o caso do Márcio, ele precisa arrecadar, ele precisa fazer a parte dele. E a gente sabe que do outro lado precisa, mas tem que ter uma coerência muito grande, e eu fico satisfeito pelo mercado estar cuidando. Mas eu, Cíntia, não sei se teria mais alguma coisa com que eu queria só dar um recadinho aqui do arroz também antes de terminar, porque domingo passado nós passamos o horário, né? Não pode, que hoje é o Paulinho, né? Não podemos ser passar hoje. Henrique, tu tem mais alguma... o número do telefone. Exatamente. Eu busquei aqui, eu encontrei porque eu não tinha anotado, né? Estava no celular. Então, esse número que a gente disponibiliza para o sócio, né? Para ele entrar em contato com a gente para qualquer tipo enfim, né? De colocação, às vezes por uma dúvida, uma reivindicação, qualquer coisa. É o 996310916. Né? Quem vai receber lá esse contato é a Carla Quinteiro, que
que entrou com a gente, a nossa funcionária nova ali no sindicato, acho que muitas pessoas conhecem ela, zootecnista também, e ela vai atender da melhor forma possível lá o produtor que queira, enfim, fazer esse contato, tá? Então a gente está à disposição. Eu gostaria de agradecer o convite de vocês para participar. O presidente Luiz Gomes não pôde vir, me pediu para eu representá-lo. E eu estou sempre à disposição, se vocês quiserem, enfim, futuramente participar de algum outro evento, alguma outra participação de programa, eu estou sempre à disposição. Agradeço o convite e fico à disposição. Nós que agradecemos tua disponibilidade de vir até aqui. Gilberto, e o arroz? Não, Henrique, então já que tu falou isso que está à disposição da gente, Henrique, eu vou te dar um trabalho. Assim, você é zootecnista, você é professor. Primeiro zootecnista concursado. Concursado de Alegrete. E você é professor da Urcamp, você já teve 10 anos na Secretaria da Agricultura. Sim. Você tem uma grande experiência. Henrique, o que nós precisamos, e principalmente você, que é bem mais novo do que eu, nós precisamos movimentar esse Alegrete. E tudo que tu tiver dentro do setor do agro, dentro do setor de como mobilizar, o programa aqui se chama Cidade Rural, e nós temos que tratar do desenvolvimento disso, senão não tem sentido nós perder energia isso aqui. Nós temos que tratar os problemas da cidade e o rural, e como nós vamos desenvolver, como nós vamos gerar renda, gerar PIB para o nosso município. E aí tu tem esse dever de casa. Tu está na diretoria do sindicato, junto com os teus colegas. Eu tenho uma palavra que para mim é a solução. Eu posso estar enganado, as pessoas podem até discordar do que eu penso, mas para mim a palavra se chama diversificação. Isso aí. Eu, por exemplo, na minha propriedade, a gente explora a pecuária, a gente explora o bovino, a gente explora o ovino, e eu investi em nogueira, pecã, pomar. Esse ano eu fiz a primeira colheita, ainda incipiente, mas dá um pouco de trabalho, como qualquer atividade, mas é uma receita diferente dentro da propriedade. A gente tem que imaginar que o custo sai aos pouquinhos. Todos os dias a gente está pagando alguma coisa. Não é possível que a receita entre uma vez por ano só. A gente precisa de receitas diversificadas. Talvez essa seja a grande solução para o nosso setor. Henrique, e não só como diretor do sindicato, como caso particular teu, experiência, e outras pessoas também que querem contar seus cases, seus casos aqui para a gente, como experiência, vale. É isso que tu disse, diversificação. Eu estava lendo ontem, Cíntia, no Instituto de Pesquisa, para as pessoas entenderem, e até porque eu tenho que mandar um abraço, quando eu começo a me lembrar dos produtores que me cobram algumas coisas... Tem 4 minutos. Tem 4 minutos. Tem que mandar um abraço para o senhor Arsênio, faz horas, vou ligar para o senhor Arsênio hoje, faz horas que eu não falo com ele, preciso falar com ele. Um abraço, senhor Arsênio. Tem um monte de produtores que eu não vou dar o nome, vou dar o nome de um, Vitor Pontes. E quero mandar um abraço para o Vitor Ponte, e em nome do Vitor Ponte, até pedir desculpa para ti, Vitor, porque o Vitor Ponte e outros têm chegado para mim e dito: Gilberto, nós temos que fazer tal coisa, nós temos que... Se eu tenho sido um pouco reagente, eu tenho sido... Não sei se fui grosseiro contigo, Vitor, 2 ou 3 vezes, e agora essa semana de novo. Mas não vou dizer porque eu fui grosseiro com ele, mas vou dizer que fui... Como é que a gente diz quando a pessoa é... Ríspido. Não ríspido. Resistente. Não é resistente, é assim, ó, um pouco estúpida, mas arrogante. Eu acho que eu até fui arrogante com ele. Porque grosseiro é uma questão de educação, certo? A gente pode ser. Não pode ser grosseiro. E tem horas que a gente está brabo, pode ser grosseiro. Agora, arrogante faz parte de uma coisa de dentro da gente que não é bom, né? Sim. Então, eu até acho que eu fui um pouco arrogante. Por quê? Porque muitas vezes, nas batalhas, aí sempre brigando, sempre querendo, enxergando alguma coisa, a gente tem que fazer o que enxerga muitas vezes, no que acredita, vamos dizer assim. A gente acredita que vai mudar o mundo, e batalha, vai lá e nas entidades e faz para mudar e não consegue mudar, e a gente se decepciona com a gente mesmo. Então, quero pedir desculpa porque nos últimos tempos aí eu estava bastante reagente com essas coisas, porque eu não estava acreditando muito. Mas eu levei um tapa ontem e me lembrei, quando eu comecei a ler esse artigo, me lembrei do Vitor, por isso que eu estou comentando isso, me lembrei do Arsênio, me lembrei do Cleomar, do Henrique Dornelles, de todo aquele pessoal que... me lembrei das entidades, da Associação dos Arrozeiros, da Fátima, de todo mundo. Comecei a me lembrar das pessoas, porque eu estava lendo um negócio seguinte, que diz o seguinte, onde que fala sobre o Instituto de Pesquisa, o IRRI, Instituto de Pesquisa da Ásia, é o maior instituto de pesquisa do arroz do mundo.
Ele iniciou nas Filipinas e é o que trabalha. Eu estava olhando no Instituto de Pesquisa para ver o que tinha de diferente nesse momento da pandemia lá, nesse instituto. E aí, eu olhando lá, então, eu li um negócio que se chama Global Orgânico Rice Arroz Proteico da Indústria. E aí eu li algumas coisas assim, o que eu li desde lá? O mercado de... Nunca ouvi falar disso. O mercado de concentrados de proteína de arroz. Falava muito sobre esses concentrados e que dizia o seguinte, que esse concentrado de proteínas de arroz devem crescer acima de 19% só nos Estados Unidos. Concentrado de proteína de arroz, quer dizer, eles não estão falando do consumo do arroz diretamente, do grão, que a gente sempre conhece o arroz como grão, mas o concentrado. Aí eu me interessei sobre esse assunto e fui pesquisar esse assunto. Bom, e aí para dizer o seguinte, que com o negócio da pandemia, os mercados, a era pós-vírus, eles nesses comentários, que a era pós-vírus vai mudar o patamar desse mercado de concentrados de proteínas do arroz. E aí eles diziam o seguinte, que nós vamos ter que, a partir de agora, eu até botei aqui, continuamente será redefinido e redesenhado, precisamos estar muito atentos, atualizados em todas as novas evoluções que